A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da TV, da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É muito bom, meus irmãos, darmos continuidade a esse trabalho grandioso de Leon Denis, chamado Espiritismo na Arte. Um livro tão fino, não é um livro grosso, mas com tanto conteúdo, que nós já estamos na 4ª temporada, inspiradas neste livro tão grandioso que fala da arte transcendental. E nesta temporada de 2023, nós estamos estudando Emmanuel no seu livro Roteiro. E hoje é o nosso 6º encontro, #6, nosso 6º encontro, que vamos falar de um dos estudos que fundamentam a nossa fé, um dos estudos mais importantes para que a gente compreenda de que forma entramos no mundo, como que conseguimos estar aqui, nós que somos espíritos imortais. Qual seria esse estudo, Tetê? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o perispírito, porque é um assunto vasto, profundo. Imagina que temos até um livro, é um almanaque, que ele reuniu tudo que foi estudado sobre perispírito até então. A última edição foi no ano de 2000. Eu só esqueci o nome do autor, mas depois eu vou lembrar. Mas inúmeros autores falam do perispírito. Mas esse é uma coletânea. É um compêndio, né? É um compêndio, grosso, chama Perispírito, tá? E a última edição dele foi no ano de 2000. E é realmente maravilhoso, porque é uma obra que você vai estudando pouco a pouco, porque aí está todas as impressões que fizemos ao longo de nossas vidas do passado e atual também, tá? Porque, Leilinha, segundo André Luiz, nós temos sim, né, nesse livro que a gente até falou, Missionários da Luz, nós temos um molde que é praticamente o corpo de uma forma tão linda que ele descreveu nesse livro, que tudo vibra, os órgãos, aí vê a circulação, e ali já tem um molde que teu perispírito vai, não sei te dizer bem como é isso, mas é como se fosse acoplado, naves acoplando camada, né, sobre camada, para a gente estar aqui agora, gente. Presta atenção, a gente é uma obra de Deus. É verdade, meus irmãos. E o perispírito, peri é um prefixo que quer dizer em volta de. A alma é chamada de alma ou espírito, porque a alma revestida com esse corpo espiritual, no chamar de Paulo de Tarso, ela se transforma no espírito. Quando você diz assim, eu estou vendo um espírito, você está vendo a alma revestida com seu corpo espiritual, que é realmente o modelo organizador, é o molde, como diz a TT. O perispírito, ele, ao reencarnar na Terra, ele que preside o seu futuro corpo, porque ele atrai para si todos os elementos materiais da junção do espermatozoide com o óvulo. O perispírito do reencarnante participa ali
dessa ligação, liga-se molécula espiritual, perispiritual com molécula física, molécula a molécula, nós vamos nos ligando ao novo corpo físico em formação. É uma explosão de arte, uma explosão de beleza, você participar da sua própria reencarnação. Nem todos temos esse merecimento. Muitos de nós precisam ser adormecidos no momento dessa conexão, porque o perispírito, se você ler aí, TT mostrou Missionários da Luz, o perispírito tem a reencarnação de Sigismundo, o perispírito, ele passa por um processo de restringimento, ele vai diminuindo, se concentrando energeticamente e vai se ligando molécula a molécula ao corpo, ao novo corpo físico na hora da concepção. Ou seja, André Luiz diz que 2 horas depois é que os mentores espirituais, os organizadores que ajudam no novo corpo, é que vão gerenciando essa conexão que se completa aos 7 anos de idade. Então, é um ato de engenharia e de beleza, é um prelúdio todo esse processo reencarnatório. Então, Emmanuel fala aqui no livro do Perispírito, como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte. Ele está falando como que vai acontecer esse desligamento. Quando você volta a ser a alma imortal com o seu perispírito e se desliga o corpo físico. Então ele fala, tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Olha como Emmanuel faz essa analogia, né? Que a lagarta, o casulo, a lagarta vira um casulo em determinado momento, que ela se arrasta no chão, de repente ela vira um casulo, e depois, com seu esforço, seu movimento, ela vai construindo as suas asas e se liberta do casulo. Aí ele diz, como explicar esse processo humano, colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia, que transporta consigo os germes das próprias asas. Leia aí o restante, o perispírito. Isso é lindíssimo, né? É como nós, como a gente não tem noção do porvir, do germe que trazemos aqui incrustado, né? Desde que você vem para a Terra e o que você vai passar até chegar na erraticidade. O perispírito é ainda corpo organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. E aí caímos no peso específico do perispírito, mas será o peso moral que aqui está sendo falado, das suas ações, não é o peso do que você adquiriu na Terra com seu corpinho. Quantas gramas, né? Não, o perispírito vai lá na balança do teu ganho moral, e aí é ganho mesmo, gente, aí você tem que rezar para a tua moral estar alta. Não tem que trabalhar. Tem que trabalhar.
tem que você. se disciplinar, viu, Tereza Cristina? Estou falando para mim. Tem que ser disciplinado. E você tem que domar esses pensamentos, que não é nada fácil, meus irmãos. Pensamentos que nos trazem prejuízos são perdas de horas que a gente poderia ganhar a nosso favor. E você veja, num pequeno parágrafo, quanta sabedoria que Emmanuel nos passa através disso. E Leila, e continua aí quando ele fala formado por, ele está falando do perispírito. Uhum. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Para explicar isso melhor, ele diz assim: nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. Então, o que ele está falando, que o elemento material que constitui o perispírito, ele se modifica, ele é plástico, ele se torna de acordo com a evolução espiritual de quem está reencarnando. Se for nas mentes primitivas, nessas mentes que ainda não conseguem organizar-se, ainda não consegue se auto-iluminar, o perispírito tem que ficar quase tão denso quanto o corpo físico. Ele se encharca, então, do elemento material da Terra, porque ele atende à força da gravidade. Olha que coisa interessante. Então, a gente fica mais lagarta do que borboleta quando nós reencarnamos pela densidade que ainda nos caracteriza. Ainda não temos a leveza, ainda não temos as nossas asas, entre aspas, construídas, que é uma inteligência positiva, uma inteligência que pensa priorizando, né, estabelecendo prioridades de angariar valores para a alma, e também uma moralidade, uma ética que nos permita nos tornarmos mais iluminados. Fala mais aí, Tetê, vamos ler um pouquinho, porque é tão bonito a poesia É muito dele, né? bonito. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Continuamos enfatizando o pensamento. Não é só o pensar, mas o pensamento, ele tem uma grande valia nessa, eu diria, uma transparência no perispírito, para que você não seja tão lagarto e tão pastoso, como ele fala, já que é plástico, e esse plástico é um termo, não é o plástico que a gente está acostumado aqui no planeta Terra. Plástico quer dizer transformável, né? Exatamente. Então, ele se amolda, seria talvez o termo que poderia chegar até nós. Se amolda justamente ao quê? Ao contingente de rudeza que você ainda tem no teu campo, que você trouxe de outras vidas, ou de extrema leveza, porque encontramos seres extremamente leves ao longo do nosso caminhar. Quantas pessoas a gente vê e diz assim, nossa, essa pessoa é linda, não é um lindo
físico, fisionomia, é de resplandecer bondade, né? Uma vontade de você estar perto daquela pessoa, de você dar um abraço, de você chegar, conhecer, é dessa beleza que seriam as asas, já que Emmanuel fala que é do amor e das... Inteligência. E a asa da inteligência, do amor e da inteligência. Então, meus irmãos, tem um trecho Caiu, aqui. Ué, caiu. Caiu um pouquinho, né? Mas É. vamos para frente. Olha, tem um trecho aqui que Emmanuel fala assim: os anjos caídos, porque tem a história dos anjos decaídos, que seriam os demônios, né? Que a igreja prega essa história do anjo decaído, que são aqueles espíritos que se revoltaram contra o amor e ficaram na resistência, apegados ao mal. Então, ele diz assim: os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. Então, se transitoriamente a gente escolhe o nosso lado sombra, né? A gente se torna um anjo decaído, um espírito que não se compraz com o bem, mas, ao contrário, se compraz com o mal feito, com a escravidão de si mesmo, né? Vamos dizer assim, são espíritos altamente intelectualizados e que um dia, cansados de sofrer, eles vão buscar novamente a luz. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade no plano a que se afina. Então, veja bem, se nós continuarmos os mesmos, mesquinhos, apegados às coisas do mundo, pensando só em satisfação pessoal, em prazer, em colecionar os bens materiais, se nós continuarmos agindo assim, meus irmãos, nós vamos ficar presos pela gravidade do planeta, porque o nosso corpo espiritual não vai se tornar sutil, ele vai ficar densalizado pela escolha dos espíritos. É a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente não acordar, para não despertar, que os espíritos falam despertar, né? Tem até um profeta da antiguidade que ele fala: desperta, ó tu que dormes, porque parece que a gente fica hipnotizado, capturados pelo mundo das emoções inferiores, pelas nossas paixões. Nietzsche, que é considerado o anticristo, ele falava: os homens são 95% escravos, escravos das suas crenças, escravos das suas paixões, escravos dos seus vícios. Então, nós precisamos tomar consciência que, se nós escolhermos a escravidão, nós vamos ficar escravizados. É a escolha nossa. Fala um pouco sobre isso, Tetê. Eu vou ler o último parágrafo e depois a gente abre para mais algumas considerações, até para colaborar com o que tu acabaste de nos informar. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente, nele é no perispírito, ok? Se você decidir ser escravo das suas paixões, do que te processou sempre para baixo, é uma escolha para
um lugar que não tenha tanta luz assim, né? É onde há ausência de luz. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Há duas opções, há dois caminhos, e há o livre-arbítrio para todo mundo, meus irmãos. Deus não escolheu, só o grupo A vai ter livre-arbítrio, o grupo B não terá. Não, todos os grupos terão livre-arbítrio, todos os grupos poderão tirar a venda dos olhos, mas para isso a gente tem que ter uma recuperação imensa, porque está gravado, e o que está gravado no perispírito é forte para quê? Para que a gente veja com olhos de ver, na realidade, se aquilo vai nos caber nessa nova indumentária que nos deram, sejam com limitações físicas, seja com nenhuma limitação física, mas a psíquica é muito forte quando vem limitada. E não digo qualquer doença psíquica, eu digo a limitação, a cegueira espiritual. Essa é a grande batalha a ser vencida, é a nossa cegueira espiritual. E para isso, Leila, completando, tem um livrinho aqui, ele é muito bom. Orai e Vigiai, do irmão José, através do Carlo Abacelli, só para gente ver essas paixões assim, rapidinho numa leitura prévia. O amor e a verdade. Tudo passará. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Então, é fácil? Não é. Não, não. Ninguém disse que seria fácil. O Carlos Bacelli é um inspirado mesmo, e ele coloca essa escolha que a gente tem na vida, né? Nós somos uns seres pensantes, o nosso pensamento, ele é contínuo, e nós, às vezes, não nos damos conta que estamos sendo capturados por pensamentos destrutivos, quando a gente entra nesta onda de vamos aproveitar a vida, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Meus irmãos, o dia de amanhã depende de nós. Hoje, no presente, nós estamos construindo o nosso amanhã. E o perispírito é esse corpo maravilhoso que é a nossa identidade quando a gente desencarna. Ao desencarnarmos e deixar todos os átomos físicos devolver ao pó, né, à Terra, que os nossos átomos vão serem devolvidos à Terra e eles vão movimentar novos corpos nessa lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então, o corpo físico, ele ressuscita todos os dias, porque os átomos serão reaproveitados em novos corpos. Agora,
a nossa alma, o nosso corpo espiritual partirá conosco numa nova aventura, numa nova jornada, porque somos seres siderais. E ele vai levar consigo, nós levamos no nosso corpo espiritual esta bagagem de valores que soubermos amealhar. Por isso Jesus fala no Sermão do Monte: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei, o que beberei, o que vestirei? Não vale mais o corpo? Não vale mais a alma, né? Não vale mais a alma do que o corpo? Não vale mais como é que ele fala? Não vale mais o corpo do que a alma? Jesus faz uma analogia que a gente valoriza ao contrário. A gente valoriza mais o corpo do que a alma. Aí ele diz: não vale mais a alma do que o alimento? Nessa nossa preocupação de o que comerei, o que beberei, o que vestirei, a gente não tem que estabelecer essa prioridade, porque o verdadeiro alimento que nós levamos, os ladrões não roubam e as traças não corroem, que são os valores do bem. Aí ele termina esse texto dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Já estamos nos nossos momentos finais e Emmanuel fala sobre as vestes nupcial. Jesus, quando esteve na Terra, ele propôs a nova e eterna aliança. Aliança é um casamento. Nós podemos fazer esse projeto de Jesus, fazer uma aliança com Jesus, mas para isso temos que vestir as vestes nupcial. É uma forma simbólica, metafórica de dizer que o nosso corpo espiritual é essa veste nupcial, porque se ela não estiver, se ele não estiver iluminado, nós vamos ficar apegados às leis da gravidade. Meus irmãos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Fala um pouquinho também, Tetê, para se despedir, e que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vigiai e orai. E vamos fazer com que cada minuto seja precioso na Terra. Não vamos nos distrair, não vamos fazer de conta que a vida é curta. Não, a vida, ela é exata. Ela é exata e ela cabe exatamente para cada um que aqui está. Então, pensemos nisso. Fiquemos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.